Olá, pessoal! Nossa aula de hoje vai dar continuidade às funções exponenciais. Então, vamos ver esse probleminha aqui. Um dos produtos liberados nos acidentes em usinas nucleares é o isótopo do estrôncio 90, cuja sigla é essa daqui, SR90, cuja meia-vida é de 28 anos. Então, o que significa isso? Meia-vida de 28 anos significa que a cada 28 anos a quantidade da substância reduz pela metade. Se uma explosão nuclear liberou 30 gramas desse isótopo, então vejam, no acidente foi liberado 30 gramas. Determine a massa desse isótopo 84 anos após essa explosão. Como a massa dele se reduz 50%, ou seja, metade, a cada 28 anos, fica mais fácil a gente resolver essa letra A aqui usando uma tabela. Então, vejam, vou relacionar o tempo e a quantidade Q do meu isótopo após 28 anos. Então, vamos lá. No tempo zero, eu vou ter 30 gramas da substância. No tempo 28, que é após 28 anos, ele vai se reduzir pela metade, ou seja, vai ser 15. No tempo 56, eu vou ter a metade do que eu tinha aqui no 28. Então, a metade de 15, 7,5. 56 mais 28 anos vai me dar justamente 84 anos. Se essas valores são múltiplos, é mais fácil fazer essa tabelinha aqui, ó. Então, 7,5 vai se reduzir pela metade, ou seja, eu vou ter 3,75 gramas de estrôncio 90 após 84 anos. Na letra B, ele quer o tempo necessário para que a massa desse isótopo seja de 15 vezes 2 elevado a menos 7 gramas. Então, isso aqui vai ser a massa dele. Ele quer saber quanto tempo será necessário para que ele chegue a essa quantidade aqui de substância. Vejam só, nesse caso aqui, fazer por meio de uma tabela talvez fique mais complicado. Então, vamos tentar achar a função que modela esse problema. Nós já vimos que a quantidade de estrôncio ele se reduz 50% a cada 28 anos. Ou seja, ele se reduz a uma taxa que ela é proporcional à quantidade inicial que ele tinha. Se isso acontece, então nós temos uma função do tipo exponencial. Sabendo disso, a minha função, como eu chamei de Q a quantidade da substância, então eu sei que o meu Q de T, que a quantidade é igual a B vezes A elevado a T, ou seja, tem a quantidade inicial vezes A elevado a T aqui. Para saber o valor de B, eu já sei. É só observar quem? F de zero. F de zero é quanto? 30, que é a quantidade inicial de substância no tempo observado aqui, no tempo zero. O valor de A, eu tenho que dividir F de 1 por F de zero, ou qualquer valor em tempos consecutivos, mas eu não tenho F de 1 aqui. Eu só tenho F de 28, porque a contagem da minha meia-vida é de 28 em 28 anos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar o meu A da seguinte maneira. Eu vou dividir F de 28 por F de zero, por exemplo. Eu sei que isso aqui vai ficar 15 sobre 30. Simplificando minha fração, eu posso dividir por 15 em cima, por 15 embaixo. Isso vai me dar 1 meio, justamente, que é a metade. Então, quando eu multiplico 30 vezes 1 meio, eu encontro 15, que é o do ano seguinte. Se eu multiplico 15 vezes 1 meio, eu encontro o seguinte, que é 7,5. Só que 1 meio ainda não é o valor exatamente de A. Por quê? Vamos voltar para a função. Eu tenho Q de T igual agora a 30 vezes. Eu vou multiplicar 30 de fato por 1 meio, para achar a meia-vida dela, só que após quanto tempo? 28 anos, e não é após cada ano que eu multiplico por 1 meio. Como é a cada 28 anos, eu tenho que pegar esse 1 meio, que seria só elevado a n, e pegar o n e dividir por 28. Por quê? Porque eu vou ter a metade, que é isso aqui, da minha substância, meia vezes 30, de 28 em 28 anos. Então, meu n aqui, ele tem que ser dividido por 28, porque se eu deixar só o n, eu estou dizendo que é a cada ano que ele reduz metade. E não é a cada ano, é a cada 28 anos. Então, minha função Q de T fica dessa forma aqui. Q de T igual a 30 vezes 1 meio elevado a n sobre 28. Ok?
Agora, ele quer quanto tempo vai ser necessário para eu ter essa quantidade aqui de massa. Vou dar uma separadinha aqui para não misturar os cálculos. Então, a quantidade de substância agora vai ser o quê? A quantidade de massa vai ser 15 vezes 2 elevado a menos 7. Então, no lugar de Q de T, eu vou colocar 15 vezes 2 elevado a menos 7 igual a 30 vezes 1 meio elevado a N sobre 28. Vamos lá. Eu tenho uma equação exponencial. E esse 30 está multiplicando aqui com 1 meio elevado a isso aqui. Tenho duas opções. Ou eu passo 30 para cá dividindo, ou esse 15 que está multiplicando passa para cá dividindo. Tanto faz. Só achei mais simples fazer o cálculo passando 30, tá? Então, vai ficar 15 sobre 30 vezes 2 elevado a menos 7. Porque eu coloquei sobre 30 o 15 sobre 30. Tanto faz, ele poderia estar abaixo dos dois números, já que aqui é uma multiplicação. Mas eu coloquei sobre o 15 apenas porque eu posso simplificar logo essa fração aqui. Então, igual a 1 meio elevado a N sobre 28. 15 sobre 30, posso simplificar. Lembra que a gente já fez isso aqui? Dá 1 meio. Então, 1 meio vezes 2 elevado a menos 7 igual a 1 meio elevado a N sobre 28. Temos duas opções agora. Observe que a tendência da minha equação aqui é ficar com potências de base 2 ou com potências de base 1 meio. Vai depender da minha escolha. O resultado vai ser o mesmo. Se eu escolher inverter aqui e aqui, eu vou ficar com bases 2. Se eu inverter esse 2 aqui, eu fico com potências de base 1 meio. E aí, posso fazer o cálculo da mesma forma. Vamos inverter para a base 2? Então, 1 meio vai ser 2 elevado a menos 1. Lembra? Quando eu inverto a base aqui é 2 sobre 1, o expoente fica negativo. Vezes 2 elevado a menos 7. Igual, invertendo aqui também, fica 2 elevado agora a menos N sobre 28. Então, agora, multiplicação de potências de bases iguais. Repete a base, soma os expoentes. Então, menos 1 com menos 7 dá menos 8. Igual a 2 elevado a menos N sobre 28. Observe que agora minha igualdade ficou com duas potências onde a base é 2. Tendo isso, eu posso igualar os expoentes. Então, vai ficar menos 8 igual a menos N sobre 28. Então, agora, eu multiplico meios por extremos, menos 8, menos N vezes 1 fica menos N, igual, e menos 8 vezes 28, 224. Então, menos N vai ser igual a menos 224. Multiplico por menos 1 ambos os lados da igualdade aqui. Então, eu tenho que N vai ser igual a 224. Então, o tempo necessário para que a massa desse isótopo chegue a 15 vezes 2 elevado a menos 7 gramas vão ser 224 anos. Vamos para o próximo. Uma maionese mal conservada causou mal-estar nos frequentadores de um clube. Uma investigação revelou a presença de bactérias salmonella, que se multiplica segundo essa lei aqui, ó. NT igual a 200 vezes A elevado a T. Também já está modelado o problema. Em que NT é o número de bactérias encontradas na amostra de maionese T horas após o início do almoço. E A é uma constante real. Então, esse NT é a quantidade de bactérias que eu tenho depois de um determinado tempo, que está dado em horas, após o início do almoço. E A é uma constante. Tem esse A que é um valor fixo. Letra A. Determine o número inicial de bactérias. Observe que essa função aqui é do tipo exponencial. E o valor inicial, quando o tempo é zero aqui, ó, mesmo que o A seja outro valor qualquer, se o T é zero, 0 vezes A dá 0, e 2 elevado a 0 é 1. Ou seja, o valor inicial, letra A, que é quando o tempo é zero, que ficaria 200 vezes 2 elevado a A vezes 0. Isso aqui fica 200 vezes 1, que é 200. Agora ele quer que eu determine, sabendo que após 3 horas do início do almoço o número de bactérias era de 800, determine o valor da constante A. Então, vamos lá. Se após 3 horas
a quantidade de bactérias é 800, então 3 é o tempo, então ele vai ficar no lugar do T. 800 é a quantidade depois de 3 horas, então 800 vai ficar no lugar do NT. Então vai ficar 800 igual a 200 vezes 2 elevado a vezes 3. Então aqui eu vou ter 800 dividido por 200 igual a 2 elevado a 3A. Desse modo, posso dividir aqui por 100, né? 8 dividido por 2 dá 4, igual a 2 elevado a 3A. 4 é uma potência de base 2. Como eu tenho a equação exponencial, eu vou tentar transformar esse 4 em uma potência de base 2. Então, vai ficar assim. 2 ao quadrado igual a 2 elevado a 3A. Como eu tenho potências iguais, então meus expoentes vão ter que ser iguais para que essa igualdade aconteça. Então, vai ficar 2 igual a 3A e A vai ser igual a 2 sobre 3. A vai ser 2/3. Na letra C, ele quer que você determine o número de bactérias após um dia da realização do almoço. O tempo aqui está dado em dias. Porém, o T da minha função está em horas, então eu vou ter que transformar esse um dia em horas, ou seja, 24 horas. Como ele quer o número de bactérias após 24 horas, eu substituo aqui na função, eu já sei que A é 2/3, então vai ficar o seguinte, N de 24, que é o tempo que eu quero, é igual a 200 vezes 2 elevado a 2/3 vezes 24. N de 24 vai ser igual a 200 vezes 2 elevado a 2/3 vezes 24, eu multiplico aqui. Posso fazer da seguinte forma, multiplicando numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 24 dá 48, sobre 3 vezes 1, 3. Então, posso dividir 48 por 3. 48 dividido por 3 vai me dar 16. Observe que no problema ele pede para que você use 2 elevado a 10 como sendo aproximadamente 10 elevado a 3. Então, o número de bactérias, aqui nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho 200 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 6. Observe que eu transformei essa potência nesse produto de potências. Por quê? Porque 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 6, eu repetiria a base 2 e soma o expoente, 16. Então, nesse caso, isso aqui é equivalente a isso. Por que eu fiz isso? Porque ele pede para que eu use 2 elevado a 10 como sendo aproximadamente 10 elevado a 3. Então, no lugar dessa potência aqui, eu vou colocar 10 elevado a 3. Então, N de 24 vai ser 200 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6. 10 elevado a 3 é fácil de calcular, que é 1000. Vai ser igual a 200 vezes 1000. E 10 elevado a... Desculpa, aqui não é 10, aqui é 2. 2 elevado a 6. Deixa eu ver se a borrachinha está funcionando aqui. Tá, não. 2 elevado a 6 vai ser 64. Então, aqui vai ficar N de 24 igual a 200 vezes 1000 dá 200 mil. 200 mil vezes 64, você pode multiplicar 2 vezes 64, que dá 128. E acrescentar os 5 zeros, que é a da multiplicação de 200 por 1000 aqui. Então, vai ficar 12.800.000 bactérias após um dia do início da observação. Vamos para a próxima? A lei que representa o crescimento do número de pessoas infectadas por uma gripe em uma certa metrópole é NT igual a vezes 2 elevado a BT, em que NT é o número de pessoas infectadas T dias após a realização desse estudo. E A e B são constantes reais. Então, NT é o número de pessoas infectadas T dias. Então, observe que o tempo está em dias, após a realização desse estudo. E A e B são constantes reais. Sabendo que no dia em que se iniciou o estudo já havia 3.000 pessoas infectadas e que 2 dias após esse número, e que após 2 dias esse número já era de 24.000 pessoas, determine os valores das constantes A e B. Então, vejam. A e B aqui, o valor de A, ele é o valor que representa a quantidade de pessoas no início do estudo. Por quê?
Quando t é 0 aqui, 0 vezes b dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. E 1 vezes a dá a. Ou seja, o valor de a é o valor representa o valor inicial. Ou seja, a quantidade de pessoas infectadas no tempo é 0. Então, nesse caso aqui, a letra A, o valor de A será de 3.000 pessoas. O valor de B é essa constante que está aqui no expoente. Então, o que é que quer dizer isso? Eu tenho 24.000 pessoas que estão infectadas 2 dias após o estudo ser realizado. Então, se 24.000 pessoas estão infectadas, esse 24.000 eu posso substituir no lugar do NT, que é meu número de pessoas aqui. Após 2 dias. O A eu já sei que é 3.000. E o B é o que eu vou descobrir, já que eu sei que o T aqui é de 2, o valor. Porque há 2 dias, após 2 dias que iniciou o estudo. Então, 24.000, 3.000 está multiplicando, posso passar dividindo. Então, vai ficar 24.000 dividido por 3.000. Igual a 2 elevado a 2b. Agora, eu posso dividir tudo aqui por 1.000, cortando esses zeros, né? E eu fico com 24.000 dividido por 3 dá 8, igual a 2 elevado a 2b. 8 é uma potência de base 2. Decompondo 8, eu vou ter 2 elevado a 3, igual a 2 elevado a 2b. Como as potências têm bases iguais, então, para que essa igualdade aconteça, os expoentes também têm que ser iguais. Então, 3 tem que ser igual a 2b. Desse modo, o 2 está multiplicando, pode passar dividindo. Então, 3 meios será o resultado do meu B. Ok? Que é o que ele exige na letra A. Então, letra A é 3.000 e B, que é a base, que é o valor da minha constante aqui em cima, é 3.000. A letra B da questão, ele quer o número de infectados pela gripe após 16 horas do início dos estudos. Então, na letra B, ele quer meu F de 16. Aliás, ele quer o número de infectados pela gripe após 16 horas do início do estudo. Então, o tempo aqui, ele está em horas. E eu quero o tempo em dias, porque aqui ele diz que o T está em dias. Como é que eu transformo 16 horas em dias? Certo? Então, na letra B, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que posso fazer uma regra de 3, aqui talvez seja mais simples para vocês compreenderem. Então, eu tenho dias e horas. Vou colocar só assim, dia e hora, porque são as grandezas que a gente está tratando aqui. Então, eu sei que um dia equivale a 24 horas. Eu quero saber quantos dias equivalem a 16 horas. Então, eu multiplico cruzando, então vai ficar 24x igual a 16. X vai ser igual a 16 sobre 24. Posso simplificar essa fração dividindo tudo por 8. Aqui e aqui. Vai ficar 16 dividido por 8 dá 2, 24 dividido por 8 dá 3. Então, meu tempo aqui em dias vai ser 2/3. Então, 16 horas equivale a 2/3 de um dia. Você podia ter feito isso simplesmente colocando 16 sobre 24, simplificando. Ok? Porque eu queria saber 16, qual a fração que 16 é de 24. Então, você vai fazer 16 sobre 24. Sabendo disso agora, eu quero meu F de 2/3. Então, eu vou substituir o tempo T por 2/3. Então, vai ficar o seguinte. Eu tenho aqui meu A, que é 3.000, vezes 2 elevado a B. O B eu já achei que foi 3 meios. Vezes o tempo, que no caso aqui vai ser 2/3. Ok? Então, F de 2/3 vai ser igual a 3.000 vezes 2. Aí, 3 meios vezes 2/3, só 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 também é 6.
Então, 6 dividido por 6 dá 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, vai ficar 3.000 vezes 2, que dá 6.000. Ou seja, o número de infectados pela gripe após 16 horas do início será de 6.000 pessoas. Agora, vamos responder a letra C. O número mínimo de dias necessários para que o número de infectados ultrapasse 3 milhões. Vamos lá. O número de infectados é dado pela função seguinte: nt igual a 3.000 vezes 2 elevado a 3 meios de t. Isso é a função final aqui, né, que nós encontramos o valor de A e B, que me dá a quantidade de pessoas infectadas após T dias. Para que isso aqui ultrapasse 3 milhões, eu tenho que ter que 3.000 vezes 2 elevado a 3 meios de t tem que ser maior que 3 milhões. Aqui nós temos uma inequação exponencial. Então, eu tenho 3.000 que está multiplicando. Aqui eu posso passar o 3.000 dividindo. Então, vai ficar 2 elevado a 3 meios de t maior que 3 milhões dividido por 3.000. Posso dividir aqui por 1.000, cortando esses zeros. Então, fica 2 elevado a 3 meios de t maior que 1.000, que é 3.000 dividido por 3. Eu sei que 1.000 é uma potência de base 10 e observe que ele pede para usar essa aproximação novamente aqui. 10 elevado a 3, como sendo agora aproximadamente 2 elevado a 10. Então, eu vou fazer 2 elevado a 3 meios de t maior que 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, eu vou substituir por 2 elevado a 10. Então, vai ficar 2 elevado a 3 meios de t maior que 2 elevado a 10. Potências de bases iguais. Para que essa potência, aqui, como as bases são maiores que 1, para que essa potência tenha um valor maior que essa, então é necessário que esse expoente seja maior que esse. Então, 3 meios de t tem que ser maior que 10. Vou multiplicar fazendo aquele produto novamente meio para o extremo. Então, vai ficar o seguinte: 3t tem que ser maior que 20. Deste modo, t vai ter que ser maior que 20 terços. Ou seja, esse tempo aqui, se eu dividir 20 por 3, vai dar mais do que 6,666 dias. Como ele quer o número mínimo de dias necessários para que o número de infectados ultrapasse 3 milhões, então, para que ultrapasse 3 milhões, o tempo tem que ser maior do que isso aqui, em dias. Então, meu tempo vai ter que ser o número de dias necessários para que o número de infectados passe de 3 milhões, vai ser 7 dias. Para que isso ultrapasse 3 milhões. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.